Olá, meus raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, librianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e se você não encontrar nada, você pode olhar aqui no card a playlist só com tiragens para vocês, que você pode encontrar alguma coisa lá. Não se esqueçam de interagir aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando. Também aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram todas as informações sobre o canal, contatos e o nome dos decks que eu vou utilizar aqui na leitura. Tá certo? Vamos lá, assistam até o final para vocês compreenderem melhor a mensagem e receberem todos os conselhos e direcionamentos. Vamos lá. O experienciar abundância. Uau, experienciando a abundância, librianos. Que isso? Controle, integração e receptividade, confiança e sofrimento. Vocês precisam aqui confiar mais, librianos. Vocês estão muito... sair da necessidade de controlar tudo que te acontece. Espera lá, eu vou falar. A última viagem. Nova visão. Aqui eu já sinto, librianos, que vocês precisam silenciar um pouco o ego. A necessidade de controlar, de ter provas, de ver, sabe? Aquela coisa de ver para crer. Eu quero uma prova concreta, eu quero um sinal concreto, e aí eu tenho um sinal concreto e eu quero outro sinal, e eu tenho uma comprovação e eu quero outra. Sabe assim? Abra a mão. Abra a mão. Se joga no universo. Permita que ele decida o que você quer. Ah, eu quero, Isabelle, eu quero experienciar um amor legal. Um amor de almas. Eu quero experienciar, eu quero comprar um apartamento. Eu quero fazer meu intercâmbio. Tem uma mudança aqui, eu quero fazer uma viagem. Ok, pensou nisso? Emanou o seu desejo? Libera. Como esse amor vai chegar? Como essa viagem vai acontecer? Como o seu apartamento vai chegar? Isso não é responsabilidade sua. Isso cabe ao universo. Logicamente, você vai receber as intuições, a vontade de fazer uma ação inspirada que vai te levar até isso. Mas vão surgir. Você não precisa criar as situações. Entende? Eu amanei que eu quero um amor e soltei, mas eu vou ali na padaria, né? Eu acho que eu vou marcar com as minhas amigas de sair, porque eu acho que eu preciso sair pra fazer esse encontro. Sabe? Você fica tentando controlar as situações. Não é assim. É necessário que você se abra para receber. Se abra para receber. Ou se você não quiser pedir nada, você peça assim: universo, traga pra mim o que é melhor para a minha evolução agora. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, de você emanar o seu desejo de evoluir, de tornar-se melhor. Porque, e o cuidado que a gente precisa ter de fazer isso. Porque às vezes a gente emana assim, a gente quer por exemplo, eu quero, enfim, eu tenho um desejo. E aí eu emano pro universo assim: universo, faça pra mim o que for melhor pra mim. E aí não quer dizer que o melhor pra mim seja o meu desejo. Porque o universo tá vendo tudo. Eu tenho a visão limitada. Então aí de repente acontece uma outra coisa e eu falo assim: poxa, universo, mas eu queria isso. Mas você queria isso, mas você pediu o que era melhor pra você. Você não pediu isso. Então o universo trouxe o que é melhor pra você. Entende? Eu acho que vou até fazer um vídeo, porque eu já passei por isso. Já aconteceu isso comigo. E eu acho que vou contar a minha história aqui pra vocês. Mas enfim, aqui você está pronto para experienciar a abundância em algum setor.
para receber a abundância que está disponível para você, seja financeira, seja emocional, abundância em tudo aqui, seja os dois, tá? Seja abundância de confiança, de paz, de amor interno, sabe? Alguma conquista aqui, mas você precisa confiar que você está recebendo isso, que você vai receber isso. É de você se libertar. Olha aqui o mestre. O mestre. Aqui, librianos, vocês passaram por um período de dificuldade bastante grande, ó. Um período de limitação. Um período onde você tinha uma visão... É como se você enxergasse um palmo à sua frente. Isso era tudo que você enxergava. Agora você está conseguindo ver quilômetros. Você está conseguindo ver a imensidão do céu. Coisas que antes você não via. Tá? Você está recebendo as verdades do universo. Você está recebendo... eu ia falar recebendo óculos. Mas na verdade estão sendo tiradas dos seus olhos limitações. Tá? E ó, você recebendo muita intuição. Muita. E tá vendo como que a energia da lua vem e se transforma na barba dele aqui? Conseguem perceber? É como se, assim, você não só está recebendo as intuições da espiritualidade, mas você está se tornando um ser completamente espiritual, completamente conectado. É como se essas verdades que estão chegando estão se transformando em partes de você. O que está te fazendo é equilibrar, evoluir, tornar-se a sua melhor versão a cada dia. Você está até... sabe aquele vazio que a gente sente do desconhecido, Quando a gente vai evoluindo, a gente vai deixando esse vazio para trás. A gente vai descobrindo nosso lugar no mundo todo, né? No universo. É isso. Que lindo. Olha aqui de novo a intuição. Aqui eu sinto alguém pedindo confirmações se deve fazer uma viagem ou não. Se deve mudar algo ou não. É até uma mudança física mesmo. Você querendo morar em outro lugar. Mas você quer controlar como isso vai acontecer de repente. Mas é porque você está muito acostumado com um padrão antigo. Tá? Um padrão antigo que só te fez sofrer, que só te deixou ansioso. Aqui muitas pessoas com crise de ansiedade. Até em relação a essa questão. Pode ser que você precise aqui equilibrar um pouco o seu emocional. Olha que engraçada essa carta. Lembra que eu falei que você está se tornando um ser espiritual conectado? Olha só. A figura do seu corpo. Completamente, olha essas linhas de conexão, a teia de conexão com o universo. Sabe, é como se tudo em você se tornasse um reflexo da espiritualidade. Que coisa linda! Que lindo! Olha aqui novamente a carta do estresse embaixo do mestre. Você tem que estar acima deles, como saiu aqui no baralho, ó. O mestre acima do estresse. O mestre acima da ansiedade. O mestre acima das preocupações. É isso que você tem que fazer na sua vida. Você tem que se colocar acima. Tá? Algumas pessoas aqui passando por limpeza, tá? Olha aqui o choro. Olha aqui o choro. E aqui, ó, essa carta também é uma carta de água, tá? É uma carta que representa o nosso emocional. Ou seja, você recebendo as energias de limpeza também do universo. Alguém aqui pode ter... foi aonde, gente? Acho que foi no signo de Câncer, que também saiu uma energia bem forte de limpeza.
Alguém aqui pode ter ascendente ou câncer muito forte no mapa. Tá? É limpeza. Choro. Permitam-se chorar. Permitam-se limpar. Todos os dias pela manhã, abram os braços, ó. 2 cartas que estão falando de você abrir os braços. Acorde e fala, gratidão, universo, por mais um dia. Traga até minha vida tudo que eu preciso para evoluir agora, para me transformar em alguém melhor, para cumprir com a minha missão de vida, para ser um canal da luz neste universo. Eu quero ser um canal da luz, eu quero ser um canal do amor. Eu sou a alegria, eu sou o bem-estar, eu sou a abundância, eu sou a prosperidade. E eu estou pronta, universo, para receber tudo isso neste dia de hoje e em todos os dias de agora em diante na minha vida. Olha que coisa, eu só de fazer isso aqui, eu senti uma energia chegando para mim. Olha que coisa, que forma maravilhosa de você iniciar o seu dia, ao invés de você acordar e pegar o celular, ficar olhando as redes, nem abrir o olho direito assim, ó, olhando a rede social, né? Ou acordar atrasado, sai correndo e toma café direito pro trabalho. Cria uma rotina, tenha calma. Se você está atrasado já 10 minutos, você atrasar mais 1 minuto, que foi o tempo que eu fiz para fazer essa prece, não vai te prejudicar, sabe? Tem tempo quem quer ter tempo. Essa desculpa de não tenho tempo é de quem não quer fazer, porque quando você quer fazer, o tempo surge. Você não tem tempo porque você está priorizando outras coisas. Se isso se tornar uma prioridade para você, vai ter tempo. Priorize a sua conexão. Priorize a sua transformação, a sua transmutação. Tá, Libriano? Vamos ver o que mais aqui para vocês. Eu sou Libriana. Eu quero receber essa abundância. Vocês não querem não, gente? Abre o braço aí, ó. Eu recebo, universo. Fala aí, eu recebo, universo. Pode limpar, vou chorar, porque eu sei que é pro meu bem. Eu sei que é pra minha evolução. Eu sei que é pra minha melhora. Ó, escolha. Escolha. E ao mesmo tempo, na carta da abundância do outro deck, é engraçado, porque tem o símbolo do Sol e da Lua, que representa a nossa vida material, a nossa vida emocional, né? Representa as dualidades. E olha aqui novamente, o Sol e a Lua. Conquistas materiais, conquistas emocionais. Todas as energias do universo disponíveis para você. Não tenha medo de receber a luz. Não tenha medo de deixar a luz entrar. Pegue sol, saia do escuro. Né? Não sei se vocês moram em apartamentos, onde vocês moram. Se der para vocês tomarem sol, tomem sol. Façam esse exercício no sol. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Mostrem-se. O sol transmuta a nossa energia. O sol é a vitalidade. Ó, as pedras. As pedras também aqui nessa leitura veio representando a racionalidade. Veio representando a rigidez, a falta de maleabilidade, né? Sabe aquela pessoa intransigente? Aquela pessoa, ó, as ervas. Você precisa aqui a espiritualidade e as falsidades, tá? Olha só, as pedras estão em cima das falsidades. O seu racional te sabota. Aqui, o seu... Ou você
você mesmo é intransigente e se sabota, ou você convive com pessoas que têm uma visão muito limitada e rígida em relação às coisas, e você, às vezes, dá mais ouvidos à visão delas do que às suas. E isso te sabota, porque isso não é o melhor para você. Isso não é o que anseia e o que acredita a sua alma. Tá? Mas o libriano é sociável, né? Então, por vezes, você escolhe dar ouvido a visões limitadas do que impor a sua opinião e a sua visão. E isso, de certa forma, tá te fazendo mal, tá? Aqui, alguns librianos podem estar no período de isolamento, mas é um isolamento, é interessante essa carta, porque é um isolamento que causa a elevação, tá? Você está isolado, mas você está acima do chão. Você está acima da visão de algumas pessoas que convivem com você, tá? Você está mais próximo do sol, mais próximo da luz, mais próximo da espiritualidade, mas percebem que a torre está fechada. O sol está aqui fora, mas não está entrando dentro da torre, porque está toda cercada de pedras, de paredes. E olha essa carta aqui que eu acabei de falar para vocês se mostrarem a luz. Você está muito perto da espiritualidade. Você está se aproximando muito da espiritualidade. Mas essas paredes aqui representam o seu emocional. Representam o seu racional, que está te impedindo de fazer essa conexão direta. O seu racional está entre você e a luz. O seu racional, que é essa parede aqui, as suas crenças, ou a opinião dessas pessoas, ou o que te ensinaram, tem alguma coisa aqui que você precisa derrubar, porque está entre você, que está dentro da torre, e está entre a luz, né? Entre você e a luz. Percebam que vocês estão acima das pessoas que convivem com você. Você já está se elevando perante algumas crenças e comportamentos, mas ainda precisa limpar algo para que a conexão seja direta. Você já sente energia, mas o sol ainda não está te iluminando por completo, tá? Então, direcione a sua energia à mudança. Permita-se soltar. Olha como uma pessoa aqui entregou as mãos, está soltando. É como se ela estivesse dizendo assim: eu abro mão do meu controle, eu abro mão das minhas necessidades e eu estou aberta a receber o que o universo quer me dar. Façam isso. O que mais para os librianos? Ó, já caíram as 3. Fim de ciclo, cortes, limpeza, início de uma nova vida. Olha aqui, a cigana veio representando essa conexão, esse domínio em relação a ela mesma, esse conhecimento em relação às próprias capacidades psíquicas, a própria intuição, essa certeza, essa segurança. Eu sou. A segurança do eu sou. Façam exercícios e meditações do eu sou. Tenham comprometimento com o processo evolutivo de vocês. Façam uma aliança com a sua espiritualidade. Façam uma aliança com a luz. Façam um compromisso com vocês mesmos, com o eu superior de vocês. Se comprometam. A partir de hoje, o meu compromisso é com a minha espiritualidade. É com o meu autodesenvolvimento, é com o meu auto-amor, com o meu autocuidado, com a minha missão de alma. O meu compromisso é esse, eu estou aqui. Eu não vou mais me perder em coisinhas que vão vir depois, mas a minha prioridade é essa daqui. E tudo mais vai vir por consequência, por acréscimo, tá? Porque é isso que vai te tirar da escassez. Dessa escassez passageira que você pode estar passando. Lembra que você está no isolamento? Alguns aqui, tá? Vocês podem estar sentindo uma indiferença ou uma frieza ou em relação a algumas pessoas que antes você era muito próximo. E aí você está percebendo que para se elevar, para amadurecer, para se iluminar, algumas pessoas vão se afastar. Então isso está te gerando vazio, uma dificuldade de soltar. Sabe?
velhos comportamentos, enfim. Tá bom? Mas é passageiro, tá? É passageiro. Às vezes, quando a gente decide ir por um caminho, o mais normal é que a gente, de início, crie uma repulsa em relação a algumas coisas. Porque a gente está naquele período de extremos. Então, a gente vai criando uma repulsa, uma coisa dentro da gente que vai... É uma repulsa mesmo. Só que depois, quando a gente vai persistindo nesse processo, e esse período de repulsa é muito difícil, porque a gente se sente culpado de estar sentindo aquilo pelas pessoas ou por alguma situação específica. Mas a gente não, naquele momento, a gente não consegue lidar. A gente se recolhe, a gente se isola, a gente até se afasta. Depois de um período, quando você vai amadurecendo e limpando, persistindo na limpeza, você, primeiro você faz assim, ó, repulsa e depois você se eleva. Então, quando você tá olhando de cima, que você já entendeu algumas coisas, que você já compreendeu, que você já limpou, você consegue novamente lidar com essa situação, mas sem que ela te afete. Então, você consegue novamente voltar a ter essas conexões, mas de uma outra maneira, porque você agora está acima delas, você não está mais sendo diretamente influenciado ou influenciada. Mas foi necessário esse período de afastamento para que essa energia dessa situação, dessa pessoa, não te puxasse para baixo, para que você pudesse fazer essa limpeza. Entenderam? Então vamos lá. Vamos ver o que mais para os librianos. Fracasso, o coração tolo e raiva. Além da família de sangue, o riso. Centrado. Caíram várias. Valores, revendo valores, plantando novas sementes, tá? Mudando a forma de olhar a vida. Não mente, meditação. Ó, duas cartas que falam de interiorização, de reclusão realmente, de silêncio. Olha aqui a gratidão, ego, inteligência, amor. Caramba, quanta carta! O que me remete aqui, que pode ser que essa transição sua, Libriano, essa limpeza está sendo em várias áreas, tá? Porque caíram várias cartas, inclusive o amor aqui, tá? Ego, amor, gratidão, bênçãos disfarçadas, que me remete sempre a questões do dia a dia, questões familiares. Então, a limpeza aqui está sendo grande para você, Libriano. Mas persista, porque em breve você vai comemorar. A leveza está chegando, tá? A leveza está chegando. Para alguns pode ser realmente relacionamento, ó. Vocês aqui têm a possibilidade de atrair um relacionamento saudável, né? Inteligência e foco. Você precisa manter-se... Tá vendo aqui? Lembra que eu falei que você estava acima, próximo ao sol? Olha aqui novamente, você acima dos que te cercam. Você agora com uma relação direta com a luz, porque você focou no seu compromisso com a sua espiritualidade. E agora você pode voltar a lidar com aquelas situações que você precisou se afastar, olhando de cima. É como se você estivesse nutrindo e ao mesmo tempo ajudando a evolução dessas situações que antes você se afastou. Entende? Através da sua mudança, do seu contato direto com a luz, você também vai conseguir auxiliar muitas pessoas, inclusive familiares, amigos, tá? Que lindo, librianos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, uma carta de fracasso e uma carta de raiva, que me remete a catarse, né?
irritação e choro, limpeza, recolhimento, ó, você no alto da torre recolhido, né? Você muito... Lembra aquela coisa da repulsa com alguns comportamentos de algumas pessoas? Você é muito vulnerável a isso, porque você está criando realmente uma irritabilidade. Tem coisa que você não está conseguindo lidar aqui, tá? Você está preferindo ficar sozinho, em contato com a natureza, fazendo orações, meditações, conversando com a sua centelha divina, com os seus próprios pensamentos, olhando para os seus sonhos, sabe? Você está numa leveza, você está iniciando uma vida com leveza aqui, tá? Uma vida com mais centramento, uma vida mais espiritual. É realmente tudo que eu já falei, tá? Ó, a gratidão. Gratidão e o ego. Que interessante. Isso daqui me remete que através da sua... Lembra que eu falei que primeiro é a conexão e depois tudo será acrescentado? Olha aqui, através da sua... Olha aqui a posição que eu falei da prece. Lembra? Universo, eu estou pronta para receber. Universo, eu quero receber. Eu quero ser um canal da luz, do amor. Eu quero. Manifeste, autorize o universo. Que se conecte com você. E tudo na matéria será acrescentado, fluirá de formas inesperadas, de formas surpreendentes. Entregue para o universo, Libriano. Inclusive, se você está procurando amor, ou aqui você fazer o seu trabalho de uma forma amorosa, pode ser. Tá? Amei. Amei a nossa leitura. Então é isso, librianos. Grande beijo. Não esqueçam de interagir aqui embaixo. E até a próxima leitura.